Como alguns que estão aqui já vêm assistindo às aulas anteriores, né, hoje a gente está discutindo rapidamente, né, novamente, o que são a revisão teórica e a metodologia, que são os próximos tópicos que vocês vão me enviar. Então, vocês têm até a próxima semana, até a próxima segunda-feira, que é dia 15, para me enviar, certo, o projeto de vocês, aquele mesmo que eu devolvi com sugestões de correção. Se vocês quiserem realizar as correções que eu pedi, ótimo, né, em relação aos objetivos e à justificativa, tá? E vocês vão juntar aos objetivos, justificativo e cronograma, que é o que vocês já têm, vocês vão juntar o referencial teórico e a metodologia, certo? Então, vocês pegam o arquivo que vocês já têm, que é aquele que eu fui corrigindo, aquele que eu dei a nota para vocês na primeira unidade, e vocês vão agora fazer para a segunda, né? Você usa aquele mesmo arquivo, você só vai incrementando os outros itens que estão faltando, né? Então, os próximos dois são revisão teórica e metodologia, tá? Eu vou só compartilhar aqui com vocês a minha tela para mostrar o projeto. Só deixar ele aqui, primeiro plano. E aí, quando eu for compartilhar com vocês, ele aparece em destaque. E projeto de formação. Tá? Vou compartilhar minha tela com vocês. Todo mundo tá vendo o Word aqui? E, gente, vocês me respondam, porque como eu não tenho a telinha, eu não posso ver o chat agora. Vocês estão vendo essa tela? Tá? Sim, professora. Então, ó, esse aqui é o modelo que eu compartilhei com vocês, que vocês já conhecem de cabo a rabo, com certeza. Tá? Então, por exemplo, a introdução. A introdução é algo que vocês não fizeram ainda, certo? Como foi algo que vocês não fizeram ainda, então vocês vão deixar em branco nesse momento, certo? Vocês vão deixar essa etapa aqui do jeito que está aqui, não mexe nada, certo? Os objetivos geral específicos que vocês já me entregaram, boto o que vocês já têm. A justificativa também que vocês já fizeram, certo? Como eu falei, se quiserem trazer as correções, podem trazer. E a revisão teórica, que é a próxima etapa que vocês vão trabalhar para mim, e já foi escrito sobre o tema. Então, é fundamental que vocês, a essa altura do campeonato, já tenham feito, né, um levantamento de artigos, de livros, tanto que vocês já leram, estão lendo, quanto os que vocês pretendem ler, tá? Que dizem respeito ao tema de vocês. Por quê? O que é que está dizendo aqui nesse tópico? Pesquisa alguma parte hoje da Estaca Zero. Então, por mais que você ache que seu tema é inédito, é difícil de encontrar, mas alguém em algum lugar já realizou, né, alguma pesquisa semelhante, ou tem trabalhos que vão contribuir direto ou indiretamente com a pesquisa de vocês. Então, esse é o momento de vocês mostrarem que vocês estão buscando, que vocês estão encontrando, estão lendo, estão estudando essa pesquisa que vocês estão realizando, tá? Aí, ó, mesmo que exploratória, isto é, de avaliação de uma situação concreta desconhecida em um dado local, alguém ou algum grupo, em algum lugar, já deve ter feito pesquisas iguais ou semelhantes à de vocês, certo? E que podem também vir a complementar, ou a sua possa complementar as pesquisas que já existam, que muito provavelmente é isso que vocês vão fazer, tá? E certos aspectos da pesquisa pretendida. Uma procura de tais fontes, que sejam documentais ou sejam bibliográficas, torna-se imprescindível, né? Para que você não repita mais do mesmo que já tem escrito sobre o tema que vocês escolheram pesquisar. E aí, a citação das principais conclusões aqui, outros autores, não é as conclusões de vocês, é a conclusão que esses outros trabalhos já realizaram, certo? Chegaram
permite salientar a contribuição que eles vão fazer para a pesquisa de vocês, ou seja, a compreensão da pesquisa realizada. Demonstrar contradições e reafirmar comportamentos e atitudes, tá, gente? Lembrando que a revisão teórica, ela tem de ser um texto corrido, tá? Esses tópicos estão aqui para vocês terem uma noção do que tem que ter nesse campo do projeto de vocês. Então, a literatura indicada deverá ser condizente com o problema do estudo. Então, beleza, você está aqui fazendo um trabalho, né? Aí você quer colocar todo o custo, por exemplo, Paulo Freire, né? Só porque o cara é um clássico, todo mundo utiliza Paulo Freire, mas ele não tem nada a ver com o tema que tu está pesquisando. Tu só colocou para, né? O que a gente chama muitas vezes de fazer aumentar, né? Quantitativo ou vulgo, o famoso encher linguiça, né, gente? E aí vocês têm que usar referências, usar autores, usar trabalhos que tenham a ver com o projeto de vocês, com o tema que vocês escolheram, tá? Citar literatura relevante e atual sobre o assunto, como eu falei para vocês. Apontar alguns dos autores que serão consultados, tá? Os autores que vocês estão pesquisando, os autores dos artigos, de livros, certo? Demonstrar entendimento da literatura existente, então mostrar que vocês conhecem os trabalhos que existem sobre a temática de vocês. E as citações literais, ou seja, como a gente viu na aula sobre as normas da ABNT, né, para um projeto, né? As citações, elas devem ser, né, devem estar seguindo aquela norma que a gente trabalhou lá. E aí tem um alerta bem grandão. Cuidado com plágio, certo? Eu acho que todo mundo sabe o que significa plágio, né? É você copiar exatamente igual a ideia de uma outra pessoa sem dar o devido crédito àquela pessoa. Não é que vocês não possam usar as palavras de outras pessoas, mas é que sempre que vocês usarem as palavras de outras pessoas, vocês pegaram uma frase, ou um trecho, ou um parágrafo de um livro, de um artigo que vocês estão lendo, né? E vão colocar no trabalho de vocês. Se você não fizer a devida referência, se você não disser que pegou aquele trabalho do livro, digamos, do livro de Silva do ano de 2013, né? Você vai estar cometendo plágio. E plágio é um problemão, porque plágio é crime. Inclusive, a gente até pode futuramente, se um trabalho tiver muita coisa plagiada, o trabalho pode, inclusive, nem chegar aí para a banca, né? Ele ser reprovado antes de chegar na banca, tá? As citações devem especificar, como eu falei para vocês, a fonte que vocês estão utilizando, né? O autor, o ano e a página. E as citações de paráfrases deverão ser feitas de acordo com as regras da ABNT que eu trabalhei com vocês. Certo, gente? Então, compreender ou ficou alguma dúvida do que é que deve vir na revisão teórica de vocês? Deu para compreender um pouquinho o que é que tem que ter na revisão teórica? Eu tenho recebido alguns trabalhos em que as pessoas estão colocando na revisão teórica análises e conclusões que a pessoa já está tirando, a pessoa dupla, já estão tirando sobre a temática. Isso é o que vocês vão fazer para o artigo, é no próximo semestre, tá? Para agora, o que vocês vão fazer é mostrar que vocês conhecem o que está sendo escrito sobre o tema de vocês, certo? Então, vocês têm de apresentar, né, por exemplo, que Paulo Freire, está usando Paulo Freire, vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Para o nosso trabalho, que busca trabalhar com a questão da educação libertária, um autor que não poderia faltar é Paulo Freire, em seu livro Pedagogia da Autonomia. Nesse livro, Paulo Freire fala tal e tal coisa, e ele será abordado por isso no nosso trabalho. Inclusive, se vocês quiserem, aí no caso estou abrindo aqui a fala, pegar uma citação daquele autor, eu usei o exemplo do Paulo Freire, para reforçar a ideia de que aquele texto, aquele trabalho é importante para a pesquisa de vocês, certo? Não é para vocês fazerem análise da obra e tirar as próprias conclusões. Vocês têm que dizer como aqueles autores, como aqueles artigos, como aqueles livros, se vocês estiverem com livros também, dissertações, teses, enfim, como esses materiais eles vão servir para o trabalho de vocês.
lembrando que vocês estão escrevendo um projeto. Então, o projeto é de algo que vocês vão concretizar no próximo semestre, que é o TCC. Então, os verbos, eles têm que estar no futuro. Então, Paulo Freire irá contribuir ou contribuirá, né? Nos trará, nos proporcionará. Então, é sempre, tá? No futuro, ok? Alguma dúvida nesse momento sobre a revisão teórica? Já já eu vou conversar com cada dupla, certo? Mas ficou alguma questão em relação ao referencial teórico? Gente, podem se pronunciar, falar aqui se ficou alguma dúvida. E para além do referencial teórico, a gente tem também, da revisão teórica, a gente tem a metodologia, que nada mais é que o caminho que vocês irão percorrer para realizar o trabalho, que é o TCC. Então, como tem dizendo aqui na apresentação, é como fazer, tá? E aí, o que vocês têm que ter na metodologia? Descrever brevemente o tipo de pesquisa a ser abordado. Se vai ser uma pesquisa bibliográfica, se vocês vão fazer pesquisa, né, de documentos, se a pesquisa de vocês vai ser de campo, pode ser as 3 ao mesmo tempo, pode ser 2 combinadas, tipo pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo. Vou assistir aula, vou fazer entrevista, certo? Vocês vão delimitar a descrição, se necessário, né, dos instrumentos e fontes escolhidos para a coleta de dados, como eu falei para vocês. Vocês vão fazer entrevista? Serão questionários? Será uma entrevista, né, informal? Né? Se vocês vão utilizar essa questão de legislação, doutrina, jurisprudência, é para outras áreas, não necessariamente para a área de vocês, certo? Indicar o procedimento dessa coleta de dados, que vai acompanhar que tipo de pesquisa. Então, vocês vão selecionar. Vão dizer, se a pesquisa de vocês é bibliográfica, vocês vão indicar a proposta de seleção das leituras, né? Por que vocês escolheram aquelas leituras e não outras, tá? Se a pesquisa for experimental, indicar o procedimento de testagem. Também não é o caso de vocês não vão fazer nenhum experimento. Isso é mais para a área das exatas. Exatas, saúde, esse tópico aqui da letra B. E letra C, para pesquisa descritiva, indicar, né, o procedimento de observação, aquilo que eu falei lá em cima. Se é entrevista, se é questionário, se vai ser um questionário estruturado, né? Se vai ser apenas análise de documentos, entre outras coisas. E também, gente, listar, né, bibliotecas visitadas até o momento, e aí vocês podem, infelizmente a gente está numa situação atípica, então vocês podem dizer que por se encontrar no presente momento numa situação de isolamento social, fica difícil a visita a bibliotecas e, enfim, a lugares onde vocês possam encontrar mais informações. Mas vocês dizem que assim que possível vocês irão fazer esse levantamento também, tá? E só para finalizar, a metodologia, uma página só é mais do que suficiente, tá? Para vocês apresentarem a metodologia de vocês. A revisão teórica pode ser de 1 a 2 páginas, né? Mais do que isso é demais. Então, de 1 a 2 páginas, tá bom? E aí, claro, quanto mais autores vocês levantaram, quanto mais autores vocês pesquisaram, é claro que vocês vão ter mais informação para colocar, tá, aqui na revisão teórica. Ok, gente? Então, esses são os próximos 2 tópicos que vocês têm de me enviar até a semana que vem, dia 15. Ok? Bom, deixa eu voltar para cá. Para eu parar aqui o compartilhamento, certo? Pronto, gente. Então, esses são os próximos 2 tópicos que vocês vão me entregar, ok? Eu vou fazer uma chamadinha agora para saber das pessoas que a gente tem marcado para hoje. Mirela Almeida tá por aqui. Mirela tá aqui, gente? Eu acho que não. Gente, vocês sabem de Mirela? A Mirela não tá aqui. Então, prontamente, vamos para a próxima pessoa, que é Maria Eduarda Santos.
Maria Eduarda está por aqui? Maria Eduarda não está por aqui também. Certo. Depois delas, a Elielson e a Aureni, que foram os primeiros a entrar. Então, né, serão recompensados sendo os primeiros a participar da nossa conversa, certo? Eu vi que a Aureni está sem áudio para falar aqui comigo, mas Elielson, eu já falei com ele rapidinho, então vamos conversar com vocês dois. Queridos, como é que vocês vão fazer em relação ao que vocês já fizeram de pesquisa sobre a temática de vocês? Diga lá. Professora, boa noite. Boa. Eu percebi pelo início da aula de hoje, eu percebi que eu fiz uma confusão em relação à revisão teórica, porque, inclusive, terminamos hoje a metodologia e a revisão teórica, mas eu percebi assim, eu trouxe na revisão teórica a minha compreensão e a compreensão de Aureni sobre o tema, sobre autismo e a formação. Isso daí vocês vão deixar para o TCC. Isso, pronto. Não, aí eu pensei... não descarte. Já deixe isso salvo. Certo? Você vai usar lá na frente, tá? Eu percebi que... pronto, aí vai voltando. Eu estava trazendo, ficou pronto a revisão teórica, e eu percebi que eu já estava trazendo a compreensão sobre o tema e trazendo também as citações, mas percebi pelo início da aula que é outra coisa. Eu entendi agora. Entendi, professora. Isso mesmo. Então, aí você refaz, né? Vocês já conseguiram levantar mais ou menos quantos trabalhos, assim, quantos artigos, quantos textos? 2 livros e 3 artigos. Por enquanto, pode ser que sirva, mas para um artigo acadêmico, pelo menos o mínimo que tem que ter de trabalhos é 10. Né? Você me apresentou aí apenas 5, então vocês têm que buscar mais informações. E como o trabalho de vocês é sobre autismo, o que tem de material é uma riqueza, certo? Porque é a discussão que está mais em alta, essa questão da educação inclusiva e do autismo. Então, vocês têm que buscar muito mais material sobre isso, certo? Pronto, justamente a quantidade, não ter a quantidade que você citou aí, 10, foi justamente pela compreensão errada do que iríamos escrever na revisão, porque aí eu falei com a Aureni, disse, Aureni, para as citações, para fazer o fichamento de algumas páginas do livro e do artigo, então a gente não vai conseguir fazer, não adianta pegar a quantidade, assim, ter a quantidade. Vamos fazer assim, 4 ou 5, porque eu achei que seria desse jeito. Agora eu estou entendendo que você tem que apresentar, apresentar o que conseguimos pesquisar sobre o tema. Exatamente. Então, o que temos de material. Tanto que você já leu, quanto que você pretende ler ainda, certo? Então, vocês podem dizer, até o presente momento fizemos o levantamento em tais fontes, né? Mas sabemos da importância, né, de expandir a nossa pesquisa. Então, já estamos separando tais e tais trabalhos para uma futura leitura, uma futura análise, entendeu? Eu entendi, professora, tranquilo. Em relação à metodologia, eu percebi que, pelo que a senhora falou do início da aula, a gente compreendeu de forma correta e percebi que, em relação à revisão teórica, eu vou guardar o que temos para o próximo período. Isso. E pegar algumas coisas, Oi, cortou sua fala. Cortou sua fala, Elielson. Tá cortando, querido. Acho que deve ser a internet. Alô? Fala comigo. Oi, professora. Pronto, voltou. Pronto, é mais ou menos o que eu havia falado, que iremos guardar o material para o próximo período, e de repente pegar algumas coisas para refazer a revisão teórica, trazendo para o texto a quantidade, né, de pesquisas, de livros, de artigos que temos para o artigo do próximo período. Isso, aí, por exemplo, você está com o livro aí que você já deu a leitura? Você tá com... Eu estou com o livro, ele é em PDF. Ele tá na tela do computador, eu pesquisei em PDF, e um sobre inclusão de Celso Antunes, porque assim, a gente pretende...
Beleza, aí é isso que eu quero dizer para você. Você não vai simplesmente listar o que você encontrou, não é isso. A revisão teórica é que você vai dizer, pronto, para discutirmos a questão de inclusão, de educação inclusiva, nós nos debruçaremos ou analisaremos o livro de Celso Antunes, intitulado, aí foi o nome do livro. Você vai dizer o que aquele trabalho específico vai se encaixar dentro do seu tema, certo? Certo. Por isso que é importante você conhecer, não que você já tenha lido tudo, mas você saber que existem tais e tais e tais autores que são importantes que você pretende ler, vocês, no caso, pretendem ler, né? Tal e tal trabalho de artigo científico, monografia, defesa de dissertação, de tese, de doutorado. Ou seja, vocês mostrarem que vocês conhecem o tema de vocês a partir das pesquisas dos livros que vocês fizeram. Então, sabemos que é um tema extremamente atual e, para isso, os trabalhos estão sendo produzidos diariamente. Então, para tanto, escolhemos esse autor em seu livro tal, que vai trazer tal referência, tal explicação do tema a seguir. Você pode até botar uma citaçãozinha desse autor do livro, por exemplo, do Celso Antunes, que você falou. Aí, para abordar a questão do autismo e o que significa o autismo, a gente pegou o trabalho de Joãozinho da Silva. No trabalho de Joãozinho da Silva, ele traz, aí você apresenta o trabalho, tá? Certo. Tranquilo, professora. É isso, e aí é bom que todo mundo, eu espero que todo mundo esteja ouvindo, porque é isso que vocês vão fazer na revisão teórica de vocês. Beleza? Beleza, professora. Muito obrigado e boa noite. Mais alguma dúvida, Elielson? Não, tudo assim. Percebi a confusão que eu tinha feito, que eu havia feito com a E foi Aureni, uma confusão que várias pessoas mas fizeram. agora Por ficou isso que tudo eu bem esclarecido. quis Ótimo. explicar mais uma vez, beleza? Beleza, boa noite. Igualmente. A Aureni, que tem alguma dúvida, qualquer coisa, você escreve aqui no chat, tá, querida? E aí eu vou vendo aqui logo quem tá na nossa lista para hoje. É a Elisa Carla. Elisa tá aqui? Elisa entrou, gente? Elisa. Oi, professora Adriele, boa noite. Boa noite, Elisa, Adriele. ela tá pedindo que alguém a convide. Eu tentei fazer isso, mas eu não sou muito familiarizada com a plataforma, eu não estou conseguindo convidá-la para a aula. Como é Elise o quê? O nome dela? Elisa Carla. Elisa ou Elise? Elisa. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo encontrar ela aqui na... Deixa eu ver se ela tá aqui. Aqui tá só sugestões das pessoas. Pode... Professora, por gentileza, convida a Denise também, que ela não tá conseguindo. Eu vou tentar, porque... Tá certo. Elisa Carla. De Santana Faria, é essa? Isso, é essa. Pronto, mandei o convite. E a Denise é a próxima pessoa que vocês pediram? É, Denise Santos, Denise Maria, se eu não me engano. Alguma coisa assim. Denise Maria dos Santos. Pronto, enviei convite para elas, certo? Agora ver se elas vão conseguir. Ó, Denise já está aqui tentando entrar, pelo que eu estou vendo. Se Elisa entrar, quando ela entrar, aí eu faço com ela. Mas enquanto ela está entrando, eu vou para a próxima pessoa aqui da nossa lista, para a gente, né, ganhar tempo, que é Isabelle e Denise. Denise entrou? Entrou, tá aqui. Pelo menos eu tô vendo, né, ela aqui. E eu sou Isabela, professora. Pronto, querida. Então, bora lá. Como é que está a questão do levantamento bibliográfico de vocês? Professora, eu tô tendo um pouco de dificuldade para conseguir artigos. Eu tenho falado com o Tiago, que eu tinha pedido para ele até orientar a gente, mas ele disse que não podia orientar, mas que ajudaria em livros e artigos. Aí ele passou para a gente alguns nomes e a gente está pesquisando bastante e lendo, né, os artigos. Mas vocês já conseguiram mais ou menos quanto? A gente só conseguiu 4. Ele só passou 4 porque o pra tema gente. de vocês é a questão da educação do lúdico, né? Então, tem muita coisa Tem muita na coisa. internet. Mas assim, Você a gente fica com pesquisou, medo
Você pesquisou naquele site que eu compartilhei logo no início da disciplina? Eu ia até perguntar à senhora, porque eu perdi aqui. Eu ia perguntar à senhora qual É porque eu estou o sem eles melhor. aqui agora. Eu teria que entrar aqui e pegá-los, porque eu não sei de cabeça. Mas é o site da pós-graduação em educação da Federal e o site. Deixa eu ver aqui. Se eu consigo, se meu computador coopera com a gente. Porque o bichinho é lentinho. Quando fica com esse Teams ligado, aí ele passa né? Deixa eu ver. Educação FPE. Vou pegar aqui o site e vou colocar lá. E o outro é o Cielo, né? O outro site que vocês vão pesquisar é o Cielo, que é vou colocar aqui. Aí, no caso, a gente que escreve no chat. 10. Oi? Tá certo. Professora, no caso, a gente teria que conseguir 10 e desses 10 comentar cada um deles, né? Isso, os principais. E os principais que vocês consideram, né? Os que vocês já fizeram o levantamento, que vocês ainda irão buscar, tá? Ah, certo. Aí, no caso, assim, esse... Fale. Não, pode falar. Pronto, porque é o seguinte, né? Você tem que, a essa altura, você já tinha que ter, né, bastante material, certo? Encontrado, tá? Para dar uma base para a construção do teu projeto, porque o projeto, ele é algo que você quer realizar. Então, para você, né, justificar ou para você tornar aquele projeto possível de ser concretizado e transformado num trabalho de conclusão de curso, que é o artigo, então vocês têm que mostrar que vocês têm condições de fazer esse trabalho. Então, você vai ser uma análise meramente bibliográfica, né, o seu trabalho, eu imagino. E só ter 4 fontes ainda é muito pouco. Lembrando que vocês têm, né, até a semana que vem... Feito com base em uns artigos que a gente tinha encontrado. Só que eu não cheguei a perguntar a ele se seria de confiança utilizar esses artigos também. Aí a gente está com já pendência. Mas aí a gente já tem que estar correndo atrás, né, gente? Tá bom. Não é? Deixa eu botar aqui. Professora, quais são as etapas de agora mesmo? É justamente a revisão teórica, você me apresentar os trabalhos que vocês estão pesquisando, né? E que irão ajudar vocês. Isso que eu acabei de falar aqui para os meninos. O que esses trabalhos vão ajudar vocês, né, a pensar. Por exemplo, o artigo, como eu falei, o artigo de Joãozinho da Silva sobre ludicidade. Fala isso. Então, ele será útil para o nosso trabalho por causa... Aí você explica por quê. Aí já sobre educação infantil, a autora que escolhemos utilizar, ou os autores que escolhemos utilizar foram fulana de tal em seu livro tal, Beltrano de tal em seu livro tal, né? E aí você traz uma citaçãozinha, alguma coisa do livro desses autores, ou dos artigos que vocês estão encontrando, certo? Aí, no caso, é uma folha, o máximo, no caso, seriam 2, né? Na metodologia, uma folha suficiente, e na revisão teórica, de 1 a 2 páginas, tá bom, é de bom tamanho, né? E aí vocês têm que fazer, né? Eu coloquei aqui no chat, tá? O Cielo, você joga lá no Google Cielo, ele já vai dar o site que você entra lá. Nesse Cielo tem artigos do Brasil todo, tá? E aqui o site do Programa de Pós-Graduação de Educação da Federal é que vai ter as dissertações e as teses, né, de mestrado e doutorado que foram produzidas aqui em Pernambuco. Então, tem muita coisa, mas vocês também podem tentar, né, nos mais variados... Oi? As referências, a senhora vai querer abaixo na... Não, se você vai fazer a citação, você vai apresentar no corpo do texto, certo? A referência bibliográfica completinha, que é aquilo que a gente viu na aula da BNT, né? O nome do autor, o nome do livro, a editora, a cidade, isso vai ficar para referência bibliográfica, que é outro tópico, certo? Dentro da revisão teórica, você vai dizer o autor
e o livro daquele autor, o artigo daquele autor, que você irá utilizar ou está utilizando para pensar o seu tema, certo? Para pensar o seu problema. Ok? E aí, faça o seguinte, pegue esses artigos que vocês encontraram, esses 4 artigos que vocês encontraram, e vão lá nas referências bibliográficas dele, dos livros e artigos que aquela pessoa que escreveu aquele leu. Aí você vai ver que é importante você também ler aqueles trabalhos que aquela pessoa leu também. Entendeu? E a gente já pode utilizar também, no caso, né? Isso, vocês já podem pesquisar os livros que estão sendo citados no arquivo, no trabalho que vocês já Não, de maneira assim, a gente poderia utilizar também esses artigos que são citados, né? Sim, se vocês forem lê-los, né? Se vocês forem buscá-los para tê-los em mãos, certo? Isso. Uhum. E a metodologia de vocês? Tá andando, professor. É porque Denise está tendo um pouco e eu passei uma semana também sem acesso a portal nem nada. Aí eu fiquei sem saber o que a senhora queria. Mas a gente já adiantou bastante esses dias. Que a gente conseguiu ter acesso. Hoje já acho que é a 4ª ou a 5ª aula que eu estou falando quais são os próximos tópicos, né? Quando Na aula passada eu consegui assistir a orientação dos outros grupos. Eu tive Isso. uma esclarecida das coisas. Pronto. Então, assim, eu já venho pedindo para vocês, já desde a aula, assim, a aula seguinte, a data que vocês entregaram o pré-projeto, na primeira unidade, e na semana seguinte eu já disse quais seriam os próximos tópicos que a gente ia trabalhar, que é justamente os tópicos de revisão teórica e metodologia. A gente está na fase dos rascunhos, só falta a gente só dar o desfecho, só mesmo. Pronto, você vai me apresentar o que você já está lendo, mas é importantíssimo, é fundamental que vocês expandam mais essas pesquisas de vocês, gente. Vocês não têm... Eu sei que está difícil, a gente está em casa, tudo, né? Mas a gente tem que tentar o máximo, né? A questão da internet, da pesquisa, até no celular mesmo você consegue baixar, né? Os artigos, você consegue baixar até mesmo livros, né? Em PDF. Então, né? Vamos tentar dar um gás nisso daí. Isso serve de alerta para todo mundo, tá? Não é só o caso das meninas, isso serve para todo mundo. E no caso de vocês, a metodologia ela vai ser só bibliográfica ou vocês vão fazer algum tipo de observação em sala? Como é que vai ser a metodologia de vocês? Como a gente está nesse período de pandemia, né, a gente fazer só a bibliográfica, porque não está tendo como a gente fazer observação só. Certo, certo. Tá bom, então justamente se é só bibliográfica, então tem que ter bastante conteúdo, certo? Porque toda a análise de vocês vai ser em cima das leituras que vocês fizerem, né? E aí, como eu falei, um trabalho com poucas referências, dificilmente ele passa para uma banca, para ir para uma defesa, tá? Então tem que ser algo que tem que ser bem encorpado, tá? Tá certo. Então, mãos à obra, corram lá para encontrar mais materiais de vocês, tá bom? Tá bom. Obrigada, professora. Nada. Elisa conseguiu entrar, gente? Oi, professora. Conseguiu? Ela pediu para avisar que ela não está tendo acesso. Não. Não conseguiu. Ela não conseguiu acesso. Não. Mas ela tem acessado o Teams normalmente ou ela ainda continua sem acesso? Ela acessa, mas geralmente está dando problema no sistema dela. Aí muitas vezes ela está perdendo as aulas. Certo. Então depois eu vou pedir para a Valquíria passar meu contato para ela, que aí eu tento conversar com ela via WhatsApp. Ok. Professora, rapidinho, ao final da aula, se possível, se houver tempo, é claro, e disponibilidade da senhora, eu gostaria de um pouquinho de orientação, que eu não pude estar presente na aula passada. Eu falei que quem não tivesse participado das anteriores poderiam ficar, né? Que aí a gente conversa no final, tá bom? Tá, joia. Obrigada. Nada. Bom, depois de Isabela e Denise, como a Elisa não pode, Luana e Tainara.
Luana e Tainara estão aí? Oi, professora, estamos aqui. Pronto, eu só pedi um favor. Estamos as duas, professora, no mesmo. Certo, pronto. Então vamos conversar como é que andam as pesquisas de vocês. A gente pegou umas monografias e começou a ler, certo? Porque a gente está tendo dificuldade, professora, de material, né? A gente não está conseguindo encontrar material. Sim, Aí a gente fez uma vocês parte... conseguiram, vocês entraram nos sites que eu pedi para vocês entrarem. Professora, veja só, eu na última orientação eu pedi para a senhora porque o meu celular deu um problema, eu perdi tudo. A senhora ficou de enviar para a Valquíria e ainda não chegou em mim. É porque provavelmente eu não, se vocês não me cobrarem isso, gente, eu não vou lembrar. Mas eu acabei de botar aqui de novo no chat para vocês pesquisarem na Cielo e para vocês pesquisarem no site do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Pernambuco, tá? Então, lá vocês vão encontrar, até porque o tema de vocês não é um tema difícil, é um tema que já tem bastante trabalho sobre esse tema. Então, veja só, a gente encontrou umas 3 ou foi 4 monografias e a gente já tem um material feito. Eu posso enviar para a senhora dar uma olhada? Não, mas é isso que eu estou falando. O que foi que vocês fizeram? Na metodologia, a gente colocou que tem... Deixa eu só ir para o computador, só um minuto, viu? Que aí, eu estou no celular, deixa eu ir para o computador. Certo. Tá ligado. As próximas pessoas que quiserem fazer esse... Né, é fundamental que vocês estejam em mãos, né? Ou pelo menos acessível. Meu computador já está ligado, já está a posto. Os materiais que vocês têm, tá? Porque minha internet ela está falhando, professora, está caindo. Uhum. Aqui, ó, eu joguei aqui no Google, certo? O título do trabalho de vocês. Ele apareceu aqui para mim. Mais de 3 milhões de resultados. Né? Uhum. E aí eu coloquei, né? Em PDF, né? Que são artigos. Então, só o primeiro aqui que me falando. A importância da afetividade, né? Na relação professor-aluno. Aí já estou abrindo aqui esse artigo para mostrar para vocês. Então, assim, gente, a gente tem que realmente correr atrás. Veja só, professora, na nossa metodologia a gente vai colocar estudos bibliográficos, não é isso? E a gente também vai botar entrevista. A gente eu dei uma olhada em uns questionários. Mas calma, o questionário você não vai trabalhar, você vai dizer que vai utilizar questionários. Mas a construção desse questionário vai ser no próximo semestre. Isso mesmo, era o que eu ia falar agora. Quando você tiver com só um minuto. Quando você tiver com o orientador, certo? Que será o definitivo, o orientador do artigo. Então você vai, a partir das suas leituras, é que vocês vão pensar quais são as perguntas que vocês querem, né, terem respondidas. Não é chegar e pegar um questionário pronto. Não. Não, isso com certeza. A leitura e as análises de vocês vai suscitar as inquietações. E são essas inquietações que vocês vão transformar em perguntas, tá? Que vocês vão fazer. E outra, vocês vão aplicar o questionário para quem? Vai ser para professor? Vai ser para quem? Para professor. No nosso caso, a gente pensou em professor. Né? O que eu ia falar é que a gente estava dando uma olhada em questionário e futuramente, que não vai ser utilizado agora, né? Quando a gente tiver com o orientador, a gente vai sim ver quais as nossas inquietações para formular perguntas para que professores respondam nosso questionário. A gente só pegou para se basear, para dar uma lida, como é que funciona, entendeu? Os tipos de questionário que existem, questionário estruturado, questionário semi-estruturado. Então, é importante isso, porque aí vocês colocam na metodologia de vocês. Qual é o tipo de questionário que vocês pensam que será aplicado? Nada que não possa também ser modificado depois, tá? Eu vou colocar aqui no chat o endereço de um arquivo que eu acabei de achar, certo? Que é basicamente praticamente o título do trabalho de vocês, tá? Isso foi o primeiro da lista, quando eu joguei no Google o tema de vocês, apareceu mais de 3 milhões, né,
quando você faz a pesquisa, ele vai relacionar as palavras-chave da tua pesquisa. Então, tudo que tiver relação professor-aluno, educação infantil e afetividade, todos esses trabalhos, eles vão aparecer. Então, assim, né, nessa altura do campeonato é complicado vocês estarem com tão pouco material para fazer o trabalho de vocês. Então, vocês têm que correr atrás. Não, o que a gente está lendo, tá vendo, a gente já está anexando na nossa biografia, né? A gente leu 7 artigos, a gente está com 7 biografias dando uma lida, né? Aí a gente está em construção. A minha pergunta é, a gente terminando essa metodologia e essa revisão teórica, a gente pode enviar para a senhora dar uma olhada, para saber se a gente está no caminho certo? Não só pode, quanto deve. O prazo final para vocês me enviarem isso é segunda-feira, dia 15. Pronto, a gente vai concluir e enviar para a senhora. Viu? Ok, certo. Okay. O que mais que eu posso ajudar vocês? Não, a dúvida era só essa, mas a gente está, assim, a gente está com 7 artigos, né? Dando uma olhada, vamos ver esse que a senhora vai colocar aí no chat. Dá uma olhada, dá uma lida. Pronto. Aí a gente vai terminar nosso trabalho para enviar para a senhora. Tá bom. Viu? Tá Obrigada, certo. professora. Nada. Pela nossa ordem agora, depois de Luana e Tainara, é Débora e Fabiana. Débora e Fabiana estão aqui? Débora Maria e Fabiana Maria. Débora, eu tô vendo que tá até com a câmera ligada. Débora, tá me ouvindo? Débora, tá me ouvindo? Então, Débora acabou de sair. E Fabiana tá aqui? Fabiana Maria? Bom, então, se a Débora retornar, eu converso com ela assim que ela retornar. A gente vai dando continuidade. Claudilene e Valesca estão aqui? Estou, professora. Boa noite. Boa noite, Clau. Cadê tua parceira? Eu acho que ela está com problema na conexão dela, professora. Aí por isso que ela não entrou. E aí, como é que tá a pesquisa de vocês? Tá andando, professora. Inclusive, eu até anotei aqui umas perguntas para lhe fazer, mas agora, depois eu faço. Como eu conversei com a senhora, como intrusa nas outras aulas, assim, eu estou em mãos com 7 artigos, e aí estava dando uma pesquisada, né, em alguns livros, né, aí li o resumozinho, a introdução deles, e separei 2. É isso mesmo. Aí, assim, né? Agora, eu não tenho como dizer o nome deles porque eu não estou no notebook, não. Tô sem o notebook, estou só com o celular. Certo. Mas já tem 2 livros assim que... Pronto, mas que eu já vi que realmente é assim... que é para fazer? Entendi. Aí, assim, já vi que eles realmente vão contribuir para o trabalho da gente. Aí, no caso, eu já li, tenho propriedade, assim, né, em relação ao conhecimento de 7 artigos, e realmente pude observar que algumas falas se repetem, porque como é um assunto muito pesquisado, muito detalhado, e é um assunto em comum em todos os trabalhos que você está lendo. Né? Então, inclusive, faça isso que eu sempre sugiro. Esses artigos que vocês estão lendo, se vocês forem para a bibliografia deles, você vai ver que provavelmente vai ter o mesmo artigo ou o mesmo livro que vai aparecer em todos, né? É justamente isso que eu queria... É uma pergunta que eu tenho para lhe fazer. Desses 7 artigos, quer dizer, não tem algumas teses, aí eu observei que tem 2 autoras que elas se repetem, que todos eles, assim, dos 7, eu acredito que 5 citam elas, que é Polônia e Maria Auxiliadora, Densen. Só que, professora, eu observei que os trabalhos delas é 2007, 2005, só que todos eles citam elas. Aí eu até coloquei assim um ponto, né? Eu até... Né? Escuta só um pouquinho. Porque quem cita Piaget hoje?
Piaget escreveu quando? No início do século passado. Quem cita Paulo Freire? As obras de Paulo Freire foram da década de 60, 70 até 80, né? Então, você usa esses livros clássicos, mas como você falou, você pega esses trabalhos mais atuais, que é justamente essa galera que está citando esses autores. Aí, eu até coloquei uma parte no meu referencial, dizendo assim que, para além, nos aprofundaremos nos artigos da autora tal e tal, porque observamos que eram muito citados. Isso mesmo, é assim mesmo que tem que fazer. Aí coloquei que a gente ia se aprofundar nos estudos nos trabalhos dessas duas autoras. E vão continuar buscando, né? Exatamente. Aí, assim, professora, eu tô com uma dúvida do seguinte. Diga. Em mãos, eu tô com 7 artigos, 2, assim, né? Em mãos o livro não, porque por conta dessa situação de estar até vi na Saraiva, mas não tem como estar em falta, enfim. Aí eu quero saber o seguinte, eu tenho que fazer referência desses 7 artigos propriamente dito, ou eu posso simplesmente citar, sem fazer a junção, tipo a ligação, como a senhora falou. Tem que ser um texto corrido, né? Pronto, a minha pergunta é, eu devo citar todos eles, fazer a conexão de todos eles, porque aqui eu estava vendo, eu fiz a conexão de 5 e citei 2 no finalzinho, dizendo que ia estudar e aprofundar. Perfeito. Tá legal. Tá legal. É isso mesmo. Certo? Aí, a questão agora da bibliografia. O nosso próximo, né? Acredito que o nosso projeto a pesquisa vai ser bibliográfica, né? Uhum. Vai ser descritiva, porque a gente vai descrever o que compreendeu dos artigos, certo? O entendimento é esse. E a abordagem, ela é qualitativa, porque a gente não vai estar... Então, é por aí mesmo uma metodologia? Sim, exatamente. É isso que vocês têm que fazer na metodologia, dizer, né, como que vai se caracterizar a realização do trabalho de vocês, certo? Pronto. Uhum. Aí, outra pergunta que acho que não sei se é pertinente agora, mas eu sou atacada mesmo. Quando eu for fazer a referência bibliográfica, no caso, eu não fiz a leitura ainda dos 2 livros, mas eu cito ele na referência bibliográfica ou não? Cita, porque se você menciona no seu trabalho, tem que estar na referência. Tá Pronto. Bom? É isso mesmo, professora. Eu vou olhar minha referência de novo para ver se eu não concluí nada. E assim que você terminar, aí você me manda, porque você não precisa esperar até a segunda-feira, entendeu? Então. Assim que você termina, você me manda que eu dou uma olhada. Tá certo, professora. Tá bom. Tá bom? Tá bom, obrigada, viu? Acho que é só isso hoje. Tá. Obrigadinha, boa noite pra tu. Tá. Bom, aí agora vai ter Bárbara e Railane. Estão por aqui? Railane eu tô vendo aqui. Bárbara também tá por aqui? Tô, professora. Então bora conversar. Como tá o levantamento das fontes, das leituras de vocês? Sobre o bullying nas escolas e suas consequências. E aí, gente? Foi para vocês que eu repassei o trabalho da minha aluna, da Natália? Foi sim, professora. Foi. Pronto. E aí, como é que tá as pesquisas de vocês? A gente tá com, assim, em mãos impressos, a gente tá com 8 artigos, fora outras monografias. Ótimo. A gente conversou com o professor Walter também, que ele também foi orientador dela, com o tema parecido, né? E ele também, além do... A senhora já tinha enviado aquele site, que a gente também está pesquisando outros trabalhos por ele. Ele também enviou para o nosso e-mail outros textos. Perfeito. Aí a gente está lendo, aí a gente está fazendo o quê? A gente meio que está fazendo um mapeamento mental. A gente está lendo os artigos, a gente está anotando o que a gente acha de mais interessante para a nossa pesquisa, para concluir tudo, para enviar a metodologia e a revisão agora, teórica. Só lembrando, né, as conclusões que vocês vão tirar das leituras que vocês estão fazendo, vocês vão deixar essas conclusões para o artigo. Agora eu quero que você me diga o que essas monografias, esses textos que vocês estão lendo, em que eles vão ajudar
no tema de vocês. Certo. Por exemplo, e outra coisa também, o conceito de bullying. Quais são os autores que falam do conceito de bullying? O autor tal no seu trabalho tal. Ele diz que o bullying é isso, isso. Né? Outro autor que aborda a questão do bullying na educação também é fulano de tal. Aí você pode trazer uma citaçãozinha dele, certo? Certo. A gente tem até um, né, porque eu esqueci o nome dele agora, que ele é bastante citado. Ele é um psicólogo e ele é bastante citado nos trabalhos. É porque eu, de fato, esqueci. Como eu estou só tendo acesso pelo celular, não consigo nem abrir. Dan Alves. Isso. Pronto. Então, se o cara... Todo mundo cita ele. Se o cara é uma referência, então vocês têm que tentar, né, pelo menos ter algum material dele, porque vocês já perceberam que ele é uma pessoa, né, de referência nessa discussão, certo? Ô, professora, outra dúvida que a gente estava é que a metodologia da gente, ela é bibliográfica, claro, porque a gente está baseando nos artigos e as monografias, mas a gente também tem acesso a algumas escolas que trabalharam com esses projetos por ter vivenciado dentro das escolas esse processo de bullying, ter feito trabalhos muito bons. Aí a gente queria saber se a gente pode entrar em contato com esses coordenadores para tentar trazer algo para o nosso trabalho. Pode, vocês podem fazer estudo de caso, vocês podem, né, trazer como, digamos assim, um dos tópicos, né, o enfrentamento ao bullying e exemplos de sucesso. Vocês podem trazer, né, esses projetos que essas escolas que vocês disseram que têm acesso utilizaram, entendeu? Pode ser sim. Uhum. Então, qual foi a solução que eles trouxeram para esse caso na escola, né? Porque justamente, né, ocorreu agora. Vocês podem fazer o último tópico do trabalho de vocês, justamente, né, o enfrentamento a esse fenômeno, o enfrentamento ao bullying, né, casos de sucesso, alguma coisa assim. Aí vocês trazem um exemplo, casos, se for só, enfim, né, de uma escola que fez algum tipo de projeto, algum tipo de atividade, algum tipo de conscientização de alguma coisa, né, para combater esse mal que aflige nossas escolas. Certo. Tá bom? Certo. Aí vocês podem colocar isso na metodologia de vocês também. Pronto. Ô, professora, eu estava até conversando com Bárbara. A gente poderia conversar com o coordenador, falar sobre o assunto da gente, tudinho, e mediante aquilo que ele passou para a gente, se a gente dali poderia fazer alguns questionários para mais na frente perguntar, chegar na escola e fazer essas perguntas a ele, baseado naquilo que eles passavam para a gente. Pode ser, vocês podem pensar em fazer uma entrevista com os coordenadores ou os idealizadores dos projetos que vocês mencionaram. Pode ser sim, pode ser entrevista, pode ser questionário, certo? Pronto. Certo. Futuramente você vai procurar saber o que é uma entrevista, né? Aí se vai ser uma entrevista com perguntas pré-estabelecidas. Se não, se vai ser uma entrevista informal no sentido assim, não tem, né, perguntas fechadinhas para ele marcar X ou para ele responder. Não, é uma conversa mesmo. Aí vocês, né? E aí lembrando que toda vez que vocês forem fazer algum tipo de trabalho com pessoas, né, entrevista, questionário, que vocês vão usar as experiências e as falas de outras pessoas, vocês precisam de um documentozinho que aquela pessoa autoriza você utilizar, né, a fala dele, a opinião dele no trabalho de vocês. A gente tem um modelinho, que aí na hora que vocês forem para essa etapa, aí vocês pedem que a gente disponibiliza. É super tranquilo, só para tomar cuidado mesmo, ter esse documento, tá? Certo. Certo. Aí depois a gente coloca ele no TCC, né, quando finalizar. Você pode colocar nos anexos do trabalho de vocês, mas não é obrigatório não, tá? É só por questões legais. Garantia, né? Você tá respaldado, aí você leva 2 vias. Uma via fica com a pessoa que você entrevistou e a outra via fica com você, entendeu? Certo. Pronto, professora, obrigada. Viu? Por enquanto é isso. Beleza, então eu espero o trabalho de vocês até a próxima segunda, certo, garotas? Certo, Tá certo, professora. Obrigada. Tchauzinho, boa noite. Tchau. Boa. Agora é Ana Adele e Isabel. Estão aqui as meninas.
Boa noite, professora. Sim. Mulher, cadê tu que não tinha assistido? Eis-me aqui. Ai, veio. Vamos lá. Depois que eu li, né, seus comentários a respeito do que lhe enviei, né, na última avaliação, assim, eu julguei que havia alguns tópicos que eu havia colocado, mas de fato outros, uns 2 ou 3 estavam faltando. E aí já vai com essa alteração para a senhora, é claro, né? Ótimo. Sobre essas partes, né, que a Referencial gente teórico. deixa eu só abrir aqui. Da revisão teórica, né, e da metodologia. No caso da revisão teórica, a gente está reunindo os materiais, né? Como eu perdi algumas aulas suas por motivo de doença, eu queria só tirar uma dúvida rápida, é que eu, além de procurar, né, dissertações, eu estou com dissertações de mestrado, estou com artigos, eu vi também alguns comentários de escolas, de gestores, na internet, em vídeos, a respeito de um dos autores, né, que é uma das pessoas mais atuais a respeito do tema, já que o tema da gente envolve tecnologia. E aí eu queria saber se alguma fala desses gestores eu poderia mencionar nesse referencial teórico ou não é adequado. Não, porque o gestor ele não é o autor da fala, né? Ele está citando um outro cara, certo? Uhum. Você teria que fazer a citação ou a referência a esse autor que eles estão... Ao autor primeiro, né? Isso. Ok, Porque então... referencial teórico é só para você apresentar os trabalhos, as fontes de pesquisa que vocês estão encontrando. E as fontes, né, fontes oficiais, né, que é a questão dos livros, artigos, dissertações, tese, ou se você vai, né, trabalhar com, sei lá, um documentário, né, um filme, aí já é uma coisa, né, para além dos livros, mas tem que ser essas coisas. A opinião de alguém sobre algo não vale. Não é em conta, mas assim, eu também encontrei, a senhora me recordou agora, encontrei séries e, assim, documentários que citam essa questão da tecnologia e que eu achei pertinente mencionar. Mas em né? relação à questão do professor... É verdade. Porque o tema de vocês é a formação docente que está aqui na era computacional, eu prefiro Isso. que você substitua na era digital, certo? Na era digital, ok. Digital. Certo. Então, com relação a esse referencial teórico, tá ok. Eu vou focar mais nessas questões de artigos e dissertações, que foi onde eu encontrei mais elementos, né? Ótimo. Porque, assim, livros realmente é mais difícil. Só com relação a metodologias mesmo, né? É que a gente pode citar algum autor. Mas, enfim, sobre a questão metodológica, eu, assim, em conversas, até hoje mesmo, com alguns colegas de trabalho que lidaram muito com essa questão da tecnologia, inclusive escreveram também teses, né? Que vão me passar também, eles, assim, indicaram, porque o que a gente estava querendo era fazer um aparato nacional, né, com as instituições de ensino superior de referência. Acredito que a senhora se recorda mais ou menos como eu coloquei lá na justificativa, né? Mas elas disseram assim, Ana, são muitas instituições de referência. Então, o indicado seria você reduzir essa busca por exemplo, ao Nordeste ou até mesmo a Pernambuco, né? E isso mudaria também um pouco a nossa metodologia. Não, pode ser, faz mais sentido, porque você tem que ver as possibilidades que vocês têm de fazer essa pesquisa, né? Lembrando que vocês não têm tanto tempo assim para, né, tá indo buscar. Então, se vocês fizerem alguns recortes, algumas limitações, pode diminuir até o trabalho para vocês. Pronto, aí nesse caso a gente vai realmente, achei mais pertinente reduzir
né, até mesmo para Pernambuco, e fazer um índice assim como a nota do MEC, né? Assim, colocar padrões, né, delimitações para ver quais são as instituições que a gente vai analisar os currículos para ver como é que está essa formação do professor a Você nível vai analisar a graduação. nossa, você pode atualizar a nossa instituição, você pode atualizar. O curso de pedagogia é um curso bem amplo. Então, aqui em Pernambuco, você vai encontrar vários cursos diferentes. Né? Então, se vocês puderem ter acesso às ementas, por exemplo, não necessariamente nem só ser a ementa, mas a grade curricular, né? Do curso. Então, no nosso curso, a gente tem educação, vocês têm educação tecnológica, né? Ou vocês já pagaram, né, essa disciplina. Pagando. Pronto. Então, existe essa preocupação. Será que no curso da Federal tem? Né? Aí é legal vocês fazerem. Aí, justamente, a gente só aqui. A gente quer fazer esse aparato para ver como é que está sendo essa formação. Quem sabe, se for possível, né, a gente ter um contato com o coordenador desse curso, se a gente conseguir, né, fazer uma entrevista com ele e também realizar uma entrevista com o graduando, né, principalmente dos períodos finais, para saber se com relação a esse ponto... E ver, meninas, vocês estão, o tema de vocês, talvez vocês não tinham nem claro, ninguém imaginou que a gente estaria vivenciando essa situação aqui agora, né, dos professores tendo de lidar com a tecnologia, né? Eu não tive grande dificuldade porque eu domino um pouco de tecnologia, mas o que eu ajudei de colegas, professores, pessoal me ligando, como é que faz isso? Tá tudo preto, o que é que eu faço? O que eu recebi no início do semestre, eu ajudei os colegas justamente porque, né, além de ser um pessoal, né, já que é professor já há bastante tempo, ainda tem muita questão de que não tiveram esse tipo de formação nas suas graduações. Então, é uma coisa que a gente vê hoje que é mais do que necessário. Né? E mesmo a dúvida, assim, daqueles, né, que tiveram, mas que ainda assim sentem dificuldade com esse aparato, né? No meu caso. Né? Por mais que eu tenha domínio, a gente fica inseguro nessa dinâmica, né, que a gente está tendo. Porque qual metodologia utilizar? Né? A tecnologia, ela não é uma metodologia, ela é um recurso. Perfeito, qual metodologia eu vou utilizar a partir desse recurso? Então, essa é a grande questão que permeia o nosso tema, né? O professor, ele está preparado, de fato, saindo da graduação para lidar com esse recurso, para trazer... Você vai, inclusive, falar da questão da geração, né? Em relação a... Porque o professor, ele vai estar trabalhando com crianças e adolescentes, né? Que comem com farinha, né? Tecnologias digitais. Então, se o professor não tiver, de alguma forma, né, tentando acompanhar isso, vai ser difícil, né? Essa relação de professor-aluno, a relação de ensino-aprendizagem, vai ser mais difícil. Entendeu? Então, assim, nossa metodologia, ela está focada nisso. A gente vai fazer essa revisão, logicamente, né, de artigos, de teses, estou reunindo, e também a gente vai tentar aplicar entrevista com esses gestores, né, com aqueles, se a gente conseguir ter esse contato. Gestores, coordenadores, né? Isso, coordenadores das instituições que a gente tiver acesso à grade curricular, e também a entrevista com algum graduando, né, com alguns que estejam no final da graduação, né, que já estejam nessa fase, já são formandos, né? Isso, já está no 7º, 8º período. Já está chegando no final, já passou, né, tem toda uma trajetória para ver se ele se sente preparado para isso. Perfeito. Viu? Tá ótimo. Então, obrigada. Qualquer coisa a gente pede socorro. Senhora, faz o sinal de fumaça. Tá bom. Tchau. Cheiro para todos. Cheiro. Gente, agora é Maria Caroline e Aldenir. Então, por aqui, Carol já vi que tá. E Aldenir tá ali também. Bora lá, meninas, conversar um pouquinho. Oi, professora, boa noite. Boa noite. Vamos lá. Ô, professora, a gente estava ouvindo suas orientações e nós conseguimos uns artigos
porque o nosso tema já é muito assim, é falado, tudo, mas é sempre bom buscar uma coisa nova, né? O diferencial é esse, a novidade, né? Aí nós pesquisamos os autores, que eu confesso e peço desculpas à senhora pela minha ignorância, porque eu não sei pronunciar bem. Relaxa. Mas eu vou tentar citar aqui Tezuka Morishida Kisumoto, que fala sobre o jogo, brincadeiras e a educação. Nós estamos tentando conseguir o livro dela, porque assim, nós pesquisamos em alguns sites na Cultura, na Saraiva, e infelizmente estavam esgotados. Aí eu pesquisei por outras fontes, ver se eu conseguia, mas em PDF também não tinha. Me lembra seu tema exatamente. A importância de jogos e brincadeiras como ferramenta no processo de ensino-aprendizagem dos anos iniciais. Acho que meu microfone está baixinho. Eu que desabilitei o microfone porque me chamaram aqui para tirar uma dúvida. Pronto, pode continuar. Então, o nosso tema é a importância de jogos e brincadeiras como ferramentas no processo de ensino-aprendizagem dos anos iniciais. Certo. Aí nós pesquisamos sobre uns artigos, não estamos com os artigos impressos, mas assim, estamos lendo para a construção. Não tem problema não, você está impresso. Pronto, para a construção do que a senhora pediu. Aí nós temos nós estamos com 3 artigos, e com esses autores, na questão de trabalhos acadêmicos também, e na pesquisa sobre eles, porque eu lembro que a senhora falou que o importante é assim, você achou um trabalho, você vai na bibliografia, ver quem fala sobre o quê. Aí nós fizemos isso, e achamos Vygotsky também sobre o livro Pensamento e Linguagem. Nós queremos conseguir esse livro e estamos montando aos poucos, e na quarta-feira nós vamos nos reunir para poder fechar o que a senhora solicitou. Ótimo, ótimo. E em relação à metodologia de vocês, meninas, vai ser, né, bibliográfica, não é isso? Isso, professora, isso. Exatamente, viu? Certo. O que mais que eu ajudo? Não, agora, no momento, eu não tenho dúvida, porque os estudantes que me antecederam foram, assim, com perguntas bastante pertinentes, que a gente estava, né, nessa questão, e a gente conseguiu sanar um pouco as nossas dúvidas. Então, ótimo. Tá certo, prof? Tá bom, querida. Obrigada, viu? De nadinha, um cheiro e boa noite. Obrigada, a senhora também. E pela nossa lista aqui, é a Brena. Brena tá aqui? Brena Fontes? Não tô vendo. Brena não tá aqui. Certo. Então, Brena seria a última de hoje, tá? E aí, Mirella voltou aqui. Não voltou, nem Elisa, não foi? Então, gente, vocês que vieram hoje, né, que estão com alguma dúvida ou que porventura não participaram das outras das orientações passadas, né? Agora o espaço está aberto para vocês. Adriele, foi tu que pediu, não foi a fala logo no iníciozinho? Cadê? Hein, querida, foi tu? Foi. Diga lá, vamos conversar um pouquinho. Como Caroline falou, os estudantes anteriores, eles sanaram algumas dúvidas. Tá. Inicialmente, eu estou trabalhando em cima de livros, apesar de também estar buscando por artigos, mas eu estou trabalhando com o livro O Trabalho do Professor na Educação Infantil. São vários autores, é uma coletânea de vários autores. Ótimo. Trabalhando também com o livro Educação de 0 a 3 anos, o atendimento em creche, de Elienor Goldschmidt, esse nome bem complicado, e Sônia Jackson. Certo. E também li o livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, que eu achei muito interessante. Mas eu fiquei na dúvida se eu posso citar Augusto Coe, se ele é um autor que possa ser considerado científico na questão. Tem gente que aceita, tem gente que não aceita, porque ele
é meio que muito autoajuda, né? Meio uma conversa que não é tão científica, entendeu? Aí pode ser que não seja tão interessante assim para o teu trabalho. Não posso citar, mas posso ler e tirar algumas conclusões assim. Sim, claro. Certo? Aí eu estou pesquisando assim, na biblioteca do domínio público tem muita coisa, né? Inclusive, fica a dica aí para os colegas, porque tem vários outros temas. Se puder compartilhar o link com o pessoal no grupo do WhatsApp de vocês, tá? Porque agora tem pouquinha gente na sala, mas no grupo do WhatsApp aí tu dá essa dica para a turma, tá bom? Bom, domínio público é muito bom. Eu também estou gostando muito do livro Estudos de Locke, que ele trata um pouquinho. Qual foi o livro? Estudos e Reflexões, Certo. da autora Locke, Certo. que é sobre a educação infantil, e ele fala do professor, da questão do professor. Isso. Que é uma parte que eu vou citar no meu trabalho sobre a formação do professor para essa faixa etária. Tá bom. Estou utilizando os parâmetros nacionais de qualidade infantil, sim, entre outros. E é importante você também dar uma olhadinha na própria BNCC, né? Do que tu está falando na educação infantil. Também. A BNCC ela vai me situar tanto na questão da educação infantil quanto na questão da formação do professor. Certo. Mas aí eu também quero procurar, eu ainda não encontrei, a questão da formação do professor em Pernambuco. Né? Como ela se dá, mais ou menos, assim, um artigo específico sobre isso, eu ainda não encontrei, estou em busca. Aí a minha dúvida, mais ou menos... Ver lá no site do programa de pós da... Não, eu ainda não entrei nesse, vou entrar agora. Você vai encontrar, porque tem muitos trabalhos de ensino, mas também de formação, então eu acho que você vai encontrar muita coisa lá. Ótimo. Aí eu pensei, eu acho que ia ficar errado. Eu peguei do jeito que eu pensei em fazer a revisão teórica, eu acredito que iria ficar errado. Veja, eu pensei em pegar os meus objetivos específicos, né? Estão lá distribuídos em 4 partes, e trabalhar em cima daquelas 4 partes, distribuindo os autores. Então, Piaget vai me ajudar na questão do desenvolvimento. Isso para revisão, né? Isso está falando da revisão. Isso. Tá. E aí contrapor, porque todos os teóricos da educação, da aprendizagem, eles combinam entre si. No final, cada teoria se complementa. Uma não é possível sem a outra, praticamente. E aí eu estou dando uma lida para ver se eu consigo juntar isso aí. A minha revisão, a minha metodologia, eu já tinha mandado no arquivo anterior. É uma revisão bibliográfica, mas também vai ter um questionário, que inicialmente eu pensei dele ser semi-estruturado, com questões fechadas e também questões abertas, entrevistando os 3 professores da escola onde eu atuo atualmente. Tá certo. Como as 3 têm metodologias diferentes, então eu acho que as 3 são interessantes para o trabalho. Pronto. E fica quando a senhora coloca assim, listar as bibliotecas visitadas até o momento do projeto, ou serem visitadas durante a elaboração, porque eu não coloquei o nome da biblioteca. Mas eu coloquei... A Biblioteca Central do Recife, a biblioteca da instituição tal, a biblioteca... É nesse sentido, entendeu? Porque eu coloquei que a pesquisa se utilizou de materiais científicos, teses, dissertações, artigos de estudo, internet, e que embasam o trabalho acadêmico, né? Citei também para que alvo meu trabalho vai ser direcionado, qual vai ser a metodologia empregada, como ela será executada. Eu acho que é basicamente isso. Eu já entreguei do outro lado, faltou só Tá cortando a tua fala. Mas enquanto tu entra... Eu botei aqui no chat que eu pesquisei agora, justamente no site da pós da Federal de Educação, que é justamente falando sobre formação do professor. Aí tu dá uma olhadinha aqui no link que eu coloquei aqui no chat para o teu trabalho, tá bom? Ok. O que mais?
Até mais. Até mais, professora. Obrigada. Tem mais alguma dúvida? Não, obrigada. Então, ótimo. Mais alguém que está aqui, gente, presente, que quer tirar alguma dúvida, conversar, que não participou das outras orientações? Terezinha abriu seu áudio, quer falar alguma coisa? Professora, segunda-feira eu não participei, não, que a senhora me chamou porque faltou energia aqui. Aí estava sem internet, sem nada. Caiu um poste aqui na rua. Aí eu gostaria de saber, a senhora, esse primeiro aí que eu lhe entreguei, a senhora deu nota 6. Aí eu gostaria de saber, assim, se a senhora, assim, as dúvidas, né? O que está certo, o que está errado, o que eu posso mudar. Eu fiz todos os comentários e enviei para você. Assim que eu recebi, que eu corrigi, eu devolvi para você. Aí você vai ver para fazer essas correções. Agora, você tem que falar para mim o levantamento, os livros que você está pesquisando, os artigos que você está pesquisando, como é que está essa pesquisa? Minha pesquisa está, assim, muito difícil, né? Porque está difícil para achar os livros, achar as coisas, eu estou correndo atrás. Porque assim, eu não tenho... porque o seu tema, como eu coloquei no projeto que você me enviou, né? O seu tema, ele está muito vago, ele não está muito claro que tipo de desenvolvimento, né, na educação infantil você quer trabalhar. Então, você tem que ter mais clareza de qual que é o seu tema. Não, mas eu mudei, professora. O que eu coloquei foi aprendendo na educação infantil com jogos e brincadeiras. Certo. Então, assim, esse é um trabalho que várias pessoas estão se debruçando sobre. E eu acho que é um dos temas mais trabalhados em TCCs, em dissertações. Então, deixa eu botar aqui. O que deve ter de coisa na internet é porque talvez você não esteja sabendo procurar, Terezinha, mas tem muita coisa sobre esse tema. Na internet, né? Só não tem nenhum nome aí de um site bom que eu possa entrar para pesquisar, assim. O site do programa que eu botei aqui no chat no início eu vou botar aqui, ó. Eu acabei de fazer uma pesquisa no site da pós de educação e só nesse site ele me listou 10 trabalhos. Vou colocar aqui no chat, aí você copia esse endereço. Você está no celular ou está no computador? No celular. Então, o celular, porque o celular limita muito nesse sentido. Dependendo da capacidade do seu celular, não sei se você vai conseguir abrir. Mas está aqui, né? Se você puder já clicar, que aí ele já vai tentar abrir o site no seu celular. E aí você vai conseguir encontrar. Nessa pesquisa que eu fiz aqui, eu encontrei 10 trabalhos. Eu coloquei, né? Jogos e brincadeiras na educação infantil. Aí ele me trouxe aqui, né? Vários trabalhos. Produções bibliográficas e as propostas pedagógicas dos jogos e brincadeiras para a educação infantil. Isso é um trabalho, é outro. A ludicidade no processo de ensino-aprendizagem da educação física, é outro tema. A psicomotricidade na educação física como processo de ensino-aprendizagem da educação infantil. A importância dos jogos populares para o desenvolvimento motor em crianças. Todos esses foram trabalhos que eu só fiz jogar aqui o nome no repositório, né, que é o site do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Pernambuco. 10, só aqui eu já encontrei 10. Uhum. Entendeu? Ô, professora, e esse primeiro meu que eu fiz aí para a senhora ver, assim, porque eu estava conversando com uma pessoa hoje que entende, que já fez, porque realmente assim, né, eu estou assim, muito só para fazer, não estou com dupla, eu só. E assim, eu estou com muita dificuldade de pesquisa, isso, aquilo, outro, né? Tudo é a primeira vez. Aí esse trabalho que eu fiz, a pessoa estava me explicando que eu tinha que pesquisar mais, não colocar da minha cabeça, da minha mente. Exatamente. Não existe trabalho acadêmico só da mente da pessoa. O trabalho tem que ser construído a partir de pesquisas. Seja ela, você vai pesquisar em livros, seja ela, você vai observar alguma coisa e vai tirar suas conclusões, juntando com aquilo que você está lendo. Nada é simplesmente daquilo que você acha. Não pode ser achismo. Se chegar nesse ponto, seu trabalho não vai ser considerado um trabalho acadêmico, entendeu? Então, você tem que buscar muito mais fontes.
fazer as correções que eu sugeri para você no primeiro trabalho e trabalhar com a sua metodologia e trabalhar agora com essa revisão teórica, que você tem até segunda-feira, você e os demais, tem até segunda-feira, dia 15, para enviar. Até segunda, professora, só. Mas eu passei, eu dei essas datas já tem mais de um mês. Foi? Ô, gente, eu vi no grupo essa semana que passou, porque meu celular é fraquinho. Eu não consigo entrar em tudo, não, que ele não vai, não. Assim, mal eu assisto as aulas e fico olhando o grupo, isso, aquilo, outro. Porque eu não tenho um computador. Aí meu celular não aguenta tudo. É um problema, porque como é que você vai escrever os seus trabalhos, né, sem o computador? É complicado. É complicado. Entendeu? Aí tudo que eu vou fazer, eu tenho que estar atrás de ajuda, para me ajudar, isso, aquilo, outro, entendeu? Aí hoje eu estava conversando com uma pessoa que disse assim, pergunta a ela, Tereza, assim, 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 e a gente vai fazer, eu vou fazer contigo, vou te ajudar, você tem que ela tem computador, tem internet em casa, tudo. Aí pronto, a gente, a partir da manhã... Faça esse site que eu botei aqui esse link que eu botei aqui, tem que copiar esse link, não escrito, né? Você, no seu celular mesmo, você clica aqui nesse link para ver se ele fica salvo no seu... E aí você manda para essa pessoa pelo WhatsApp, enfim, para ficar registrado. Certo? Pronto. Tá bom. Aí eu vou... Pronto, aí eu entreguei a senhora para tirar essa dúvida, para a partir da manhã eu começar a entender o fazer com essa pessoa. Porque justamente ela já fez, já terminou, já se formou, entendeu? Aí ela disse que ficaria mais fácil. Toda ajuda é bem-vinda. Né? Aí pronto, porque eu vou falar para a senhora tudo assim, a gente só, sem ninguém é muito ruim, né? E uma também tem o computador, essas coisas, e tudo é a primeira vez, como se fala, né? Exato. Aí pronto, é isso que eu queria saber. Aí eu vou olhar lá o que a senhora colocou para mim trocar as dúvidas e começar a fazer isso aqui para entregar segunda-feira, né? Para enviar segunda-feira. Ótimo. Pronto. Tá bom, professora. Boa noite, obrigada. Nada, querida. Qualquer coisa, estamos aqui, tá? Tá bom, obrigada. Boa noite. Ah. Gente, das demais que ainda persistiram até agora, né? Carol, já falei, Isabelle também conversei, se tem ainda alguma dúvida. A Aurene está por aqui, Aldeni e a Adriele. Mais alguma questão que eu ajudo vocês, meninas? Não, professora. Por mim, tudo ok. Eu estava só acompanhando o término da aula mesmo. Para ver se tinha alguma outra questão que lhe ajudaria, não é isso? Isso, Eu vou ver se eu mando alguns sites para a dona Terezinha também, para ver se ela consegue um pouquinho mais de ajuda nessa situação. Ótimo. Essa solidariedade é importantíssima, até com quem tem mais dificuldade, quem tem mais facilidade, tentar ajudar. Valeu. Ok. Tchau, professora. Inclusive, eu só peço que você reforce no grupo da turma que na próxima semana, na próxima segunda, todo mundo, não vai ser a aula com todo mundo, não vai ser só as orientações não, tá? Porque aí eu vou passar, né, as últimas diretrizes para vocês fazerem, já para entregar o projeto para a segunda unidade, tá certo? Ok. Então, pronto. Obrigada, gente. Desejo a vocês boa professora. Noite, tchau. Tá? Peço que vocês vão saindo da sala para eu poder, né, encerrar a reunião e salvá-la, tá bom? Boa noite para vocês.